Olá, estudantes! A gente vai falar nessa aula um pouco sobre literatura. Na verdade, a gente vai dar continuidade à sequência dos vídeos que a gente vem trabalhando. Para esta aula, a gente vai trabalhar a respeito do tópico discutindo leitura e análise de clássicos da literatura brasileira e mundial. Na verdade, a gente inclusive até já trabalhou em outros vídeos, né, um tópico relacionado a esse. E neste vídeo a gente vai enfatizar mais alguns pontos importantes, né, já que a gente está falando de literatura. E a gente vai focar na literatura brasileira e mundial, né? Trazendo mais para a literatura brasileira. A primeira coisa, quando a gente pensa nesse título, né? Leitura e análise de clássicos da literatura. E a gente pensa, né? Esses clássicos da literatura são os clássicos literários, né? E o que são esses clássicos literários? São obras, são produções de autores que, embora muitas vezes foram produzidas há muitos anos, né, às vezes mais de anos assim bem significativos, às vezes a gente for olhar ali década não, né, século XV, século XVI, trazendo mais para a atualidade, até mesmo no século XIX, mas são obras que ainda assim, conforme o tempo vai passando, elas não vão deixar, não vão entrar na questão de não serem mais utilizadas, né? Elas ainda continuam sendo vivas, as temáticas podem ser inclusive discutidas atualmente, que elas não vão perder ali o valor que elas têm em termos de arte, de cultura e o que essas obras representam. Então, estudantes, quando a gente fala de clássico da literatura, o primeiro ponto que, na verdade, a gente destaca aqui com vocês é que essas obras da literatura, elas são consideradas produções do tipo atemporais, né? Elas são produções do tipo atemporais. E essas produções temporais, elas se caracterizam justamente por isso, né? Se a gente for tentar fazer uma relação, aqui eu estou falando da literatura, mas a gente pode ter músicas, né, que a gente considera atemporais, que são músicas muito antigas, às vezes da época dos nossos avós, que quando a gente nem era vivo, né, e já tinha essas músicas, mas que atualmente ainda são escutadas. Então, são músicas atemporais. De forma similar, a gente olha aqui para esses clássicos literários, né? São clássicos. Por que é clássico, né? Remota mesmo essa ideia de ser antigo, de ser tradicional, mas que ainda assim são considerados importantes. Então, são obras atemporais. E essas obras, estudantes, atemporais, a gente vai dizer que elas permanecem relevantes. E isso garante essa ideia delas serem consideradas clássicas, né? Obras clássicas na literatura. Aqui eu trouxe algumas obras, a gente vai verificar, mas se a gente for olhar, na literatura, a gente tem muitos autores que se enquadram nesse perfil. A gente pode pensar em Camões, né? Camões ali, século XVI, muito utilizado ali no classicismo, na verdade. E atualmente, no século XXI, é um autor que todo mundo conhece, Camões, né? Então, a obra, as produções do Camões são produções que a gente chama atemporais. Isso a nível de produção, né, mundial, né, a nível aqui nacional, pensando no Brasil. A gente pode pensar Machado de Assis, Oswald de Andrade e vários outros autores que eles se destacam com essa característica de serem relevantes, né? E até mesmo na prosa, na literatura, a gente tem esses autores que são atemporais, essas produções, justamente por essa característica delas ainda permanecerem relevantes e vão permanecer por muitos e muitos anos. Então, o que a gente tem também, estudantes, quando a gente pensa nesses clássicos literários, né? Eles apresentam, muitas vezes, em relação ao conteúdo que é abordado na obra desses autores, eles apresentam o que a gente chama de profundidade temática, né? Às vezes a própria linguagem é uma linguagem rica e uma complexidade estética. A gente vive nesse momento num período que a gente não tem aquela regra rígida, né, de produção literária, né? A gente hoje trabalha muito com os versos livres, os autores, sobretudo ali, pós-modernismo, né, a estética literária modernismo, a gente tem essa possibilidade dessa variedade de produção textual, falando da literatura, produção de gêneros literários, textos artísticos. E aí o que é que acontece? Mesmo assim, a gente tem obras e autores que tradicionalmente eram produções que eram com uma preocupação estrutural muito grande, que a gente ainda consegue verificar nos dias atuais,
como sendo relevantes. A gente tem a presença do soneto, a gente tem poemas com versos decassílabos e várias outras obras que se caracterizam nesse perfil. Então, quando a gente pensa, estudante, em clássicos literários, a gente pensa em obras, em produções atemporais. Por que atemporais? Porque são de décadas, anos, séculos passados, mas ainda assim permanecem relevantes ao longo do tempo. Atualmente ainda são relevantes, ainda são importantes. Essas obras, em geral, elas apresentam o que a gente chama de profundidade temática. Muitas vezes a gente tem uma linguagem rica, até a própria construção, elaboração, né, tem uma profundidade muito grande, a gente chama também de complexidade estética. E um dos fatores que pode estar influenciando para que essas obras sejam consideradas obras clássicas, né? E aí a gente relembra os autores dessas obras, os clássicos literários, essa relação que eles têm de dialogar, né? De estabelecer diálogo, uma inter-relação com a história, com a cultura, com os dilemas universais do ser humano. Então, o que é que acontece? Quando a gente tem uma obra literária que ela tenha, de alguma forma, relação com a história, com a cultura e com esse viés social humano, essa obra também passa a ser uma parte de identidade de uma determinada época, representatividade de um povo de uma determinada época e até mesmo referência sobre um tema específico, né? E aí os temas que normalmente a gente encontra nas produções literárias que a gente chama de clássico da literatura são temas muito universais, temas que podem passar anos e anos, são temas que ainda vão ser importantes, ainda vão ser temas para dialogar na sociedade, que mesmo com o passar do tempo, esses temas não deixarão de existir, né? Então, a gente pode destacar aqui, por exemplo, sobre obras que tratam sobre o amor, né? A gente percebe ali o romantismo, trata sobre o amor, tem outras obras também que tratam. É um tema que, embora por um viés diferente, né? Cada época a gente tem uma perspectiva diferente, cada estética literária, a gente tem um formato, né, de abordar a temática amor de forma diferente, mas amor é uma temática que a gente vai encontrar nas produções literárias. Em qualquer época a gente pode ter essa perspectiva do amor, seja um amor mais idealizado, né? Aí é que eu trago ali no romantismo, principalmente na segunda geração do romantismo, ou um amor mais realista, né? E aí a gente pode pensar na própria escola literária do realismo, né? Aquele amor que não é mais tão idealizado, tão subjetivo, como a gente via ali no romantismo. Então, são temas, aqui no caso de amor, que são temas atemporais. Em qualquer época, a gente vai ter, mesmo com perspectiva diferente, a discussão sobre a temática amor, a questão da morte a gente pode ter. Também eu trago aqui como exemplo Álvaro de Azevedo, né? Se destaca muito com seu poema Macabro, com seu poema que buscava a morte como refúgio. A gente pode ter produção, né, considerada clássica da literatura, que trabalhe sobre o poder, sobre a injustiça, sobre a liberdade, a questão do tempo, a existência e vários outros temas que são muito discutidos na sociedade e que eles não deixam de perder o seu destaque de importância. E as obras que de alguma forma retratam, né, esses temas, claro que por um viés artístico, por meio da literatura, essas obras, dificilmente elas vão deixar de perder o seu espaço, de ser importantes, né? Então, tanto é que eu pego ali o Álvaro de Azevedo, ele tem uma perspectiva diferente para tratar da morte. Mas se a gente traz para a atualidade, claro que não é a mesma perspectiva, mas ele, de alguma forma, ele tem um destaque ali nesse viés, nessa forma de retratar. E vários outros autores, a gente pensa sobre o amor, a gente pode falar sobre Camões, com o poema dele, que ele fala amor é fogo que arde sem se ver, e outros autores mais modernos que falam sobre a questão do amor, o soneto de fidelidade, né, de autores mais modernos, comparando com Camões, são temas, são obras, produções atemporais, são temas que ainda permanecem relevantes ao longo do tempo. Então, a gente tem vários pontos que a gente pode destacar quando a gente vai analisar um clássico. Vou fazer a leitura da obra de Machado de Assis, vou fazer a leitura dos poemas de Camões, ou de um outro autor específico, né, que a gente considera como clássico. Eu vou pontuar aqui para vocês algum. A gente precisa considerar, né, qual é o contexto histórico e social que essa obra foi produzida. Porque se é um clássico, é uma obra atemporal, então, de alguma forma, tem uma relevância no viés relacionado ao contexto histórico e social. Sobre o aspecto formal, né, que tipo de produção é realizada.
tem um narrador, tem uma linguagem, a estrutura, é uma produção em verso, em prosa, qual é o estilo, né, desse autor. Então, tudo isso pode influenciar e nos ajudar na leitura e na interpretação de uma obra clássica. Quais são os temas centrais e qual é o simbolismo, né, se determinado autor, determinada obra é referência por tratar de qual assunto, qual a perspectiva, né? Aí eu trouxe aqui na literatura brasileira, né? Pensou em literatura brasileira, um clássico que a gente precisa conhecer, ler, nem que seja uma obra, né? É o Machado de Assis, né? Machado de Assis foi um grande escritor, até hoje a gente tem as obras dele sendo referência. Eu trouxe aqui para vocês um trecho de Dom Casmurro, quando a gente pensa em uma temática que trata de coisas sociais, que nessa época, né, aqui, século XIX, teve a produção dessa obra, e se a gente trazer para a atualidade, essa obra é considerada atemporal, porque as discussões, a proposta, a situação, problema que Machado de Assis apresenta por meio das personagens, se encaixa ainda muito bem com as personagens que a gente for olhar, que a gente vivencia na sociedade atualmente, né? Então ele destaca a questão da pessoa ser dissimulada, ele fala da Capitu, era dissimulada, olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Traíra-me, né? Então, a questão da traição, teve traição ou não. Então, é tema social que foi produzido ali no século XIX, mas é considerado atemporal, ainda tem o seu caráter relevante na sociedade. Então, a gente percebe ali que na segunda metade do século XIX, se a gente for olhar historicamente, né, no século XIX a gente tem a grande divisão. A primeira metade na literatura a gente fala do romantismo e a segunda metade a gente fala do realismo. E se a gente olhar, as obras do Machado de Assis se encaixam nesse viés da escola literária realista, né, do realismo, de estreitar a relação da produção literária com viés social. Então, a gente percebe muito bem essa relação. A gente tem a questão da possibilidade de ter, né, a questão da traição que aconteceu, né, da Capitu. Então, é um tema que, se a gente fosse olhar para uma literatura bem mais antiga, era um tema muito, assim, que não seria tão propício, né, a ser tema de ser produção literária. E aqui no realismo, né, aqui com Machado de Assis representando, é uma obra que está relacionada a isso, que proporciona essa relação, estreitar esse laço da literatura com o viés social. Então, por isso que a gente tem essas temáticas, essas questões peculiares, né, a questão da Capitu, se teve ou não traição, porque fazia parte da escola literária do realismo e, consequentemente, as produções dessa época de alguma forma, revelavam o pensamento da estética literária do realismo. Então, o contexto histórico, a segunda metade do século XIX, a gente tem, na verdade, nesse período, uma transição entre o romantismo e o realismo. É uma obra que ela tem esse viés de ser em primeira pessoa. A gente entende que a característica das personagens, a gente fala pouco confiável, né? Há essa dúvida, teve traição ou não teve traição. São temas atemporais, se a gente olhar, são temas que atualmente são relevantes na sociedade. Então, a questão do ciúme, da dúvida, a identidade feminina, a manipulação da memória. E ele traz uma reflexão social. É arte, é literatura, mas não deixa, de alguma forma, ter um viés social sendo refletido, que a gente pode refletir por meio dessa literatura, né? Então, a reflexão dessa obra. A traição aconteceu mesmo ou é fruto da imaginação de Bentinho? Então, é uma obra que eu convido vocês, né, a fazer a leitura, entender como que Machado de Assis conseguiu contemplar toda essa perspectiva social, trazer para a literatura e proporcionar essas reflexões que a gente consegue fazer por meio da obra de Machado de Assis. A gente tem também aqui a produção de Shakespeare, né, Hamlet, né, traz esse viés também. Eu até coloco aqui, que antes da gente fazer a leitura, para a gente entender. Essa obra se retrata principalmente a questão da Inglaterra, historicamente falando, renascimento europeu, é um monólogo dramático, né, é uma linguagem poética, trata da dúvida da existência, né, dúvida existencial, a morte versus, né, a inação, e a reflexão, o que é viver com consciência em um mundo injusto. Se a gente for fazer a leitura desse texto, a gente tem esse viés, né? Então, são temas que geram reflexão social e que atualmente ainda são discussões consideradas relevantes. Ser ou não ser, eis a questão. Será mais nobre em nosso espírito sofrer pedradas e flechas do destino ultrajante, ou pegarem armas contra um mar de angústias e enfrentando-as,
dar-lhes fim, né? Então, é uma produção que tem esses questionamentos, são questionamentos que a gente considera que a temática, né, dúvida existencial, se a gente for ler na íntegra essa obra, a morte, né, gera uma certa inquietação, né? O que é viver com consciência em um mundo injusto? Então, quando a gente faz a leitura de obras como essas, consideradas clássicas na literatura, seja Machado de Assis ou um outro autor conhecido mundialmente, a gente precisa entender, né? É importante até para nos ajudar na leitura e na interpretação. Historicamente, qual foi o período que essa obra foi publicada? Aqui do Machado de Assis, né? A gente percebe no período da escola literária realismo. Então, querendo ou não, o pensamento da época, as características dessa escola literária, de alguma forma, vão estar sendo verificadas nas produções dessa época. Então, é importante a gente fazer a leitura de mundo historicamente. A literatura não tem essa preocupação, né? Esse compromisso de retratar a realidade. Mas a gente sabe que, historicamente, esses vieses, essas características históricas podem estar influenciando de alguma forma na produção literária de uma determinada época. Aí eu trago aqui literatura brasileira, né? Clarice Lispector. Se vocês puderem fazer a leitura da obra na íntegra, a gente tem um trecho aqui da obra A Hora da Verdade. E aí a gente vai entender um pouquinho, né? O que é discutido nessa obra? Aí eu vou fazer a leitura aqui do trecho. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia o pré-princípio. Eu escrevo porque não tenho nada a fazer no mundo. Estou entre parênteses, né? É uma reflexão muito introspectiva, né, que a gente tem como característica, até mesmo intimista, que a Clarice Lispector revela em muitas das produções. O período da produção dessa obra no Brasil, ditadura militar, é uma literatura que a gente chama existencial. A gente percebe que o narrador, a gente entende que ele é como se fosse, é uma ficção, né, uma linguagem fragmentada, por isso que a gente chama de metaficcional. Trata de temas como a invisibilidade social, pobreza, sentido da vida, né, a própria linguagem utilizada. E essa obra, se vocês puderem fazer a leitura na íntegra, a gente vai verificar que ela tem a reflexão, né, do que significa existir num mundo que não nos enxerga. Então, essa questão muito de introspectiva da pessoa refletir, uma poesia mais intimista também, a gente pode olhar características relacionadas a isso, e vários outros pontos que a gente pode estar destacando. Eu vou passar aqui o slide, depois fica como dever de casa, vocês podem baixar aqui, vai ter o material, o slide e o roteirozinho dos tópicos principais discutidos na aula, e aí vocês vão verificar alguns pontos que a gente vem trabalhando relacionadas a essas obras clássicas, né? São obras atemporais. Se a gente olhar Machado de Assis, Clarice Lispector ou outro autor considerado clássico na literatura, a gente vai verificar que eles ainda são importantes, as produções ainda têm um viés de relevância na sociedade, por isso que são considerados clássicos, né? Referência na literatura. Eu vou trazer uma questão para vocês, na verdade é sobre Capitu, que ela está no Machado de Assis, que discute sobre as características dela, dissimulada, cigana oblíqua, né? E aí tem todo o contexto falando sobre esse trecho que a gente fez a leitura de parte dele, Dom Casmurro, de Machado de Assis, e a partir do trecho é possível afirmar que vocês podem fazer uma pausa no vídeo e ler a leitura na íntegra para poder ir para o gabarito, né? Aí vocês vão entender que ela vem falando da Capitu, não era uma dessas almas comuns que deixam de adivinhar de tudo, né? Tinha às vezes uma maneira súbita de apertar os olhos, como quem quisesse guardar o segredo da alma. Então tem esse viés mesmo de dúvida, de mistério, algumas características que vão sendo apresentadas a respeito da Capitu. E a partir desse trecho é possível afirmar que, né? Depois vocês podem ler com mais calma para poder vir conferir o gabarito. Letra A. O narrador apresenta a Capitu de forma objetiva, né? Então a gente já percebe que provavelmente não é isso, não é de forma objetiva. Ele vai soltando pistas e a gente vai tentando perceber, né, quais são realmente as características da Capitu. B, a linguagem científica e impessoal, né, própria do realismo naturalista. A gente tem o realismo, quando a gente estuda só o realismo em vídeos anteriores, a gente tem o desdobramento do realismo em naturalismo e parnasianismo, né? Por isso que tem essa característica aqui falando do realismo naturalista. C, o narrador é confiável e fornece uma descrição neutra da personagem. Ou D, o trecho revela um narrador subjetivo marcado por desconfiança e ciúmes. Qual seria o gabarito?
a gente vai verificar, estudantes, que o gabarito é a letra D, que o trecho de fato revela um narrador subjetivo marcado por desconfiança e ciúmes. E aí a gente tem que ter cuidado, porque a gente poderia pensar, é do realismo, né? Uma linguagem objetiva, né? Científica e impessoal, própria do realismo naturalista. Então aqui meio que quer confundir a gente, o teor da obra com a escola literária a qual essa obra pertence. Então, na verdade, a letra D, o narrador, Bentinho, ele expressa claramente sua desconfiança e ciúme, né? Então, a pergunta é em relação a esse trecho mostra essa questão de desconfiança e ciúme, isso revela um tom subjetivo, né, em relação à visão do que percebe a respeito da Capitu, e a visão do autor aqui, que a gente percebe, né, na verdade do narrador, é parcial e subjetiva, já que está marcando, né, tem a marca do narrador não confiável, típico do realismo machadiano. Então, a gente tem as características do realismo de forma geral, mas se a gente for olhar as características específicas das obras do Machado de Assis, tem um viés que mostra o narrador não confiável, né? Por isso que a gente coloca aqui típico do realismo machadiano e o gabarito é a letra D. A gente encerra este vídeo, eu aguardo vocês nas próximas aulas.